Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Mulher, que tem a finalidade de conhecer mulheres incríveis e contar as suas histórias. Estaremos conversando com mulheres fortes, batalhadoras e inspiradoras que se destacam em suas vidas pessoais e profissionais. Um verdadeiro papo de mulher para mulher. Nós lembramos que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 22 horas. Isso tudo graças ao apoio dos nossos patrocinadores. Loja Regla, Toque Sensual, Vivere Oncologia, Arte Móveis, Mila Biju, GB Vidros, RP Mercados e Doutor Sofá, aos quais a gente agradece muito. Quem me acompanha no programa Mais Mulher é a Amanda Boito, que com sua belíssima voz vai nos presentear com músicas boas em todo o nosso programa. Muito boa noite, Amanda. Seja muito bem-vinda ao programa Mais Mulher. É sempre um prazer, Amanda, dividir esse espaço contigo. Boa noite, Vera. É com grande alegria que eu divido esse programa contigo. Como a gente sempre diz, é um prazer compartilhar esses momentos. E sempre um prazer cantar para essas nossas convidadas e para o público que nos assiste de casa. Então vamos de música? É isso aí, vamos começar com Alto Astral, porque a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, né, Amanda? Isso Vamos mesmo. lá então, Vamos de lá. música. Queria ter amado mais, não ter chorado mais. Ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Muito bem, Amandinha, sempre com um repertório maravilhoso animando o nosso programa. Então vamos lá, vamos receber a nossa convidada especial desta noite, a Aline Todeschini Angben. Todo mundo conhece como a Aline do SAMU. A Aline é enfermeira, coordenadora do SAMU de Nova Prata, é consultora em cuidados materno-infantis, que tem enfoque na amamentação. A Aline é uma mulher linda, carismática, muito dinâmica, cheia de energia e está sempre disposta a ajudar quem precisa. Aline, muito boa noite. Que prazer enorme receber você em nosso programa e poder conversar um pouquinho contigo e saber um pouco da tua história. Então, muito boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, Veri. Obrigada ao convite, né? Obrigada à Conecta. Boa noite, Amanda, Boa noite, também, Aline. né? E a todos, né? Todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite, né? Um enorme prazer ser lembrada, né? Por vocês nesse momento e poder estar compartilhando um pouquinho, né? Da nossa história com as demais pessoas. Aline, o nosso programa, então, como eu já falei inicialmente, ele tem o objetivo de conhecer histórias de mulheres que são destaque na nossa comunidade e na nossa região. Então, nós não teríamos como não receber a Aline do SAMU, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece a Aline e realmente, Aline, você é uma mulher inspiradora. A gente tem certeza que a gente vai aprender muito com a sua história e realmente você nos honra com a sua presença na noite de hoje. Então, a gente gostaria que no início do nosso bate-papo, você nos falasse um pouquinho sobre a sua infância. Quem é a Aline, onde a Aline nasceu, como foi a sua infância, porque, como eu disse, as pessoas conhecem a Aline do SAMU. Agora a gente quer saber quem é a Aline por trás da Aline do SAMU. Certo.
Então, né, e eu até brinco, as pessoas perguntam pro meu filho, né, Francisco, quem é a sua mãe? É a Aline do SAMU. Né? Já ganhou o sobrenome ali, Uma né? referência, né? Mas tem uma outra pessoa por trás dessa Aline do SAMU, né? Então, eu nasci em Porto Alegre, né? Eu tenho 37 anos, a minha família, né, era de lá, mas a origem da minha mãe é da cidade de Nova Bassano, meu pai é de Bento Gonçalves. E quando eu tinha cerca de 5 anos, né, a minha mãe e meu pai acabaram retornando para o interior. Então a gente voltou para morar em Nova Bassano, onde eu fiz os meus estudos, né, ensino médio. E depois, né, eu fui seguindo a minha vida. Minha infância lá, né, era um pouquinho diferente, porque em Porto Alegre a gente não tinha a mesma liberdade que nós tivemos aqui quando a gente veio para o interior. Então a gente se criou, né, onde morava o meu avô, a gente ia todo final de semana para o interior, a gente foi criado assim muito solto, então é uma coisa que até eu brinco assim, pena que meu filho não tá tendo a infância que eu e meu irmão tivemos, né, porque eu tenho um irmão mais velho, Diego, né, eu sou a filha caçula. Mas foi uma infância assim muito muito boa, assim, muito de brincadeira, de se sujar, de brincar, o que eu vejo que hoje qualidade de vida, qualidade né, de Aline? vida, né? Com S de sujeira mesmo, assim, a gente brincava nos rios, brincava assim com esportes no meio da rua. Nós tínhamos em Nova Bassano, a gente brinca, né, que é a Rua Mário Cine, né? Uma rua bem conhecida lá na cidade, né, que tinha muitas crianças. Então a nossa alegria era quando tinha reunião de novenas, né, do Natal, da Páscoa, nós ficávamos brincando até altas horas. Aí se reunia toda gurizada na rua, né? Isso, e eram os pais gritando depois, né, para todo mundo entrar, tomar banho, se organizar para o outro dia. Mas realmente é uma infância com uma qualidade de vida muito boa, né? Muito saudável. E isso que, infelizmente, hoje em dia as crianças não têm tudo isso, né? Tá se perdendo, né? A vida da cidade do interior, a gente tinha mais liberdade também, né? Hoje em dia, com os meios tecnológicos, a vida é diferente, a questão de segurança também, né? Isso tudo as crianças acabam perdendo. E realmente nós que tivemos essa oportunidade de viver desta forma, a gente fala disso com muitas saudades, né? E querendo que os nossos filhos também aproveitem um pouco disso. Aline, depois da sua infância, quando você começou a sua vida profissional, eu sei que teve um momento ali bastante difícil, com problemas de saúde, da sua mãe também. Isso, então eu completei o 2º grau, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu com 13 anos já tinha, né, já ajudava de certa forma, né, em alguns trabalhos, né, na questão da sociedade, ajudava muito a minha mãe em casa, estudei, e com 17 anos eu acabei me mudando para iniciar a faculdade de enfermagem, né, sempre foi um sonho meu. Até minha mãe me questionou muito assim, filha, você quer realmente fazer enfermagem? Porque ela é da área da enfermagem, ela né? também. Sim. E ela disse assim, filha, é muito difícil, é muito sofrido fazer enfermagem, não é uma profissão reconhecida, né? Ela me disse assim, ela tentou me cortar os baratos naquela época. Eu digo, não, mãe, eu amo enfermagem, é o que eu quero e eu vou fazer. E comecei a estudar. E no início da faculdade, né, a gente não tinha, assim, grandes condições e tal, e eu comecei numa faculdade particular. Mas depois eu continuei batalhando até conseguir passar na Federal, em Porto Alegre, né, por questões de ser, assim, um estudo de qualidade e financeiramente mais viável, né. E no meio dessa história, né, minha mãe foi fazer uma cirurgia, né, de varizes, e eu tava cuidando dela lá em Passo Fundo, e eu observei o seio dela, né, e eu olhei, mãe, esse teu seio aqui não tá normal. E ela me disse assim, mas mana, eu vou ter que procurar o médico. Eu digo, não, vamos ter que ir. E foi assim, dando um banho nela num pós-operatório, né? E depois a gente começou a enfrentar uma luta. Inclusive, assim, a gente tá no mês do outubro, né, rosa. Isso então, aí. assim, é um chamamento muito importante. Eu sou militante também dessa causa, porque a gente descobriu um câncer de mama na minha mãe, né? E começou toda uma luta, né? Eu na faculdade, ela vencendo a doença. E depois de 3 anos e 9 meses, ela teve novamente a doença. Mas não foi um câncer metastático, foi uma doença nova no outro seio. E a gente foi novamente, né, batalhando. E aí eu já estava me formando, né, quando teve essa segunda
manifestação dela, iniciando a minha vida profissional. Então foi bem complicadinho. Meu pai também adoeceu nesse período, né? Problemas cardíacos, mas a gente sempre muito fortes, unidos, vencemos, né? E seguimos, graças a Deus. E Aline, quando você fala de Outubro Rosa, fica aí então, né, Sim. um chamamento para todas as mulheres da prevenção, que é um tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo, né? Então, nós como mulheres no programa Mais Mulher, né, a gente tem que fazer sempre esse chamado para que as mulheres então façam os exames, né? Os exames preventivos e se cuidem cada vez mais, porque realmente não deve ser fácil para a pessoa que está passando e nem para a própria família, né, que tem que conviver com isso. Eu vejo assim, a minha mãe, graças a Deus, em todos os momentos foi feito um diagnóstico precoce, né? E é o que favorece o tratamento e a boa evolução, um prognóstico positivo. Hoje ela já está curada, já fazem 12 anos, né? Que a gente finalizou essa luta, né? Contra o câncer de mama da minha mãe. E eu falo assim, muito feliz, muito honrada. E minha mãe, assim, tá de vento em polpa, né? Ela é um orgulho, uma referência para mim. Né? Eu digo assim que às vezes as batalhas se apresentam na nossa vida, mas que a gente sempre precisa ter muita fé. Ela sempre foi uma mulher de muita fé, muita força, muita inspiração e, né, vencemos todos juntos. Então tem que acreditar muito, né, e fazer os exames, acompanhar, sempre fazendo o que está ao nosso alcance também. É isso aí, então fica ali o recadinho para todas as mulheres que estão nos assistindo. E Aline, eu soube também que na sua trajetória, enquanto estudante, você conheceu seu grande amor, né? Então conta para nós como é que foi. Isso, eu conheci o Romildo, né, que eu sou casada, nós já estamos juntos há 14 anos, foi no meu último semestre de faculdade mesmo, né, num retorno à Nova Bassano, eu estava em Porto Alegre, né, e num estágio, enfim, a gente acabou se conhecendo, mas nós fomos namorar, iniciar um ano depois, né, a gente teve um primeiro contato, né, nesse estágio, a gente ficou amigos, e um ano mais tarde a gente, né, acabou se dando uma oportunidade de se conhecer. Então foi... Ele é médico, né? Ele é também médico, da área ginecologista, obstetra, né? E daí, enfim, eu estava estagiando pela enfermagem e nos aproximamos nesse momento. E disso tudo, né? Desse casamento, dessa relação, nasceu o seu filho. Isso, né? Então, nós estamos juntos há 14 anos. E dessa união, então, surgiu o Francisco, né? O nosso filho amado, querido. Ele acabou de completar 9 anos agora, no mês de outubro, né? Ele é um menino, assim, muito querido, muito especial. Eu digo, eu e o Romildo, a gente, né, só tem a agradecer a Deus, porque... eu digo, ele é um presente nas nossas vidas, um presente, ele nos ensina todos os dias, né, como ser seres humanos melhores, né, eu digo, eles vêm na nossa vida, assim, não é a gente para ensinar para eles, é eles para nos ensinar. E né? é o maior presente que os pais podem ter, né, com certeza. Ter filhos assim tão importantes, tão... realmente são presentes, né, que a vida nos dá. Aline, e conta para nós, assim, no início, então, da sua carreira. Você se formou, conheceu seu marido, e aí a gente sempre diz, as pessoas que enxergam de fora dizem, tem sorte, né? Não tem sorte, tudo é com muito trabalho, com muito esforço, né? Então conta para nós quais foram as primeiras batalhas, dificuldades no início da sua carreira profissional. Sim, eu sempre digo, a minha sorte acorda às 6 horas da manhã todos os ali, dias, né? Acho que a tua também, né? É, isso aí, as pessoas às vezes de fora, né, dizem, que vida boa, mas não é bem assim, né? A gente tem uma estrada, né, a percorrer. Então, antes mesmo de me formar, eu sempre tive um objetivo de trabalhar no SUS, né? Eu sempre, assim, fui muito militante da questão, né? Dessa questão do Sistema Único de Saúde. Era o meu objetivo, eu queria trabalhar. Então, eu comecei a prestar concursos, né? E ainda na faculdade, ainda fazendo a faculdade, eu passei num concurso em Ibiraiaras, que é uma cidade bem no interior, próxima à Lagoa Vermelha. E foi o meu primeiro emprego. Então, quando eu me formei, eu já estava aprovada nesse concurso, aguardando ser chamada. E fui para lá, trabalhei lá quase 2 anos também. E o meu marido morava em Nova Prata, e aí eu tive que tomar essa decisão, né? A minha mãe enfrentando esse momento da doença, o meu marido sendo daqui.
E eu me formando, então eu estava iniciando a minha vida profissional, então era muito mais fácil eu ter toda essa mobilização e voltar para perto dos meus, né, do que a gente pensar de outra forma. Então eu digo sim, vou encarar esse desafio, mas mesmo assim era distante de Nova Prata, né? Então meu marido vinha me visitar nas quartas-feiras, né, e eu voltava todo final de semana, passava aqui em Nova Prata e na segunda-feira de manhã retornava para Ibiraiaras, né? E lá eu fiquei um bom período até, né, eu digo assim, mas tá muito longe, tá difícil, daqui um pouquinho eu vou pensar em ter filhos. E aí eu continuei fazendo concursos, prestando provas e eu, né, fui chamada em Serafina Correia, que é uma cidade um pouquinho mais perto de Nova Prata. E aí eu fui, né, e comecei então meu segundo emprego, né? Na realidade, eu passei daí, né? Me despedi de Ibiraiaras, né? Que foi uma grande experiência também, fiz grandes amizades, né? Tenho amigas, graças a Deus, em todos os locais que eu passei, assim, eu tenho relações até hoje de amizade, então eu sou muito grata. E comecei daí na cidade de Serafina, né? Que eu digo assim, também foi uma grande escola para mim. Lá era um sistema um pouco diferente, era uma cidade um pouco maior, né? Tinha um sistema de atendimentos, né? Diferente. Tive uma experiência, assim, bem intensa. Eu digo assim, que me preparou para a vida. Eu digo com muitas dificuldades que eu enfrentei Aline, naquele período. E em Serafina você ia e retornava para Nova Prata todos os dias? Sim, daí nesse momento eu não morei em Serafina. Eu optei por morar em Nova Prata, mas daí eram 80 quilômetros por dia que eu fazia, né? E eu fiquei nessa função acho que uns 2 anos e meio, por aí, né? Indo e vindo de Serafina. Gostava, né? Porque eu adoro dirigir, adoro viajar, então botava minha música e ia, né? Mas aí a gente começa a pesar, né? Risco na estrada, eu queria ter filhos, né? E eu digo assim, tomei uma decisão, eu digo, não, eu preciso voltar para casa. E daí foi quando eu comecei a estudar, né? E eu digo assim, uma hora vai, né, ter alguma coisinha mais perto da minha casa e eu vou passar. Eu sempre botei objetivos e eu sou muito determinada no que eu quero. E eu digo, eu vou passar. E foi quando, né, surgiu, né, oportunidades de fazer provas aqui em Nova Prata, aqui em Veranópolis também eu fiz. Estudei bastante e graças a Deus, né, a sorte me encontrou mais uma vez, né, e voltei para casa, né, e num primeiro momento até eu tinha passado num outro concurso que era da Estratégia de Saúde da Família aqui em Nova Prata, no posto de Santa Cruz, e assumi. Fiquei por 3 meses na unidade, mas não era eu precisava mudar o meu foco, assim, eu já tinha tentado em outros locais trabalhar com essa questão da atenção básica e eu não estava, assim, plenamente realizada. Eu dizia assim, eu queria algo que eu pudesse ser mais resolutiva. Eu não me via, assim, conseguindo me entregar por inteiro. Eu digo assim, tinha coisas que fugiam da minha governabilidade, que dependiam talvez de outras pessoas. E eu digo, não estava feliz, assim, naquele aspecto. E eu, então, fui aprovada no SAMU e digo, eu vou encarar esse desafio e é isso que eu quero, me preparei, busquei formações, né? E eu digo, é isso que eu quero pra mim. E fui, né? E iniciou uma linda e longa trajetória, né, Aline, dentro do SAMU. E justamente por você ser uma pessoa, assim, batalhadora, dinâmica, como você falou, tentar resolver as coisas, né? E resolver, né? Sim. Então, ali você iniciou uma linda história, tanto que é conhecida como a Aline do Aline SAMU, do SAMU, né? E aí, conta pra nós, então, sobre esse seu trabalho dentro do SAMU. Isso, então no SAMU, né, eu sou formada há 14 anos, mas no SAMU eu estou há 8 anos, né, dentro dessa minha trajetória. Que também já é uma grande experiência, isso, né, já há algum tempo. Já pode dizer que viveu, né, uma boa parte da vida, né, dentro desse serviço, ao qual eu tenho, assim, muito orgulho. Eu sou muito feliz e agradecida pela oportunidade de ter me encontrado, né, nesse local, porque, assim, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher, é desafiador estar na posição de coordenadora, eu digo, o pessoal lá brinca e me chama a chefia, né? Eu digo assim, mas eu não sou uma chefe, eu sou uma líder lá dentro, então o pessoal sabe que conta comigo para prover o serviço, mas eles contam comigo, assim, na questão de atendimentos, eu tô com eles na mão na massa, eu digo assim, é nos melhores, nos piores momentos, não é um serviço fácil, do ponto de vista tanto em aspectos emocionais, da gente precisar ser resiliente, da gente precisar gerir as nossas emoções, né,
tem um autocontrole muito grande, e isso não significa não sentir, bem pelo contrário. A gente é extremamente, eu acho, sensível por conseguir estar onde a gente está e atuar e ter ação naquele momento, né, tão crucial. Né, mas ao mesmo tempo conseguir, eu digo assim, abraçar e cuidar dos meus, porque a equipe requer um olhar muito diferenciado ao mesmo tempo, né? Porque tem que ter um perfil diferenciado, né, para esse tipo de trabalho, né? É como você disse, ao mesmo tempo de ser delicado, tem que ser paciente, tem que ter atitude, que nem todas as pessoas conseguem fazer isso, né, Aline? E eu vejo assim, para os próprios pacientes, é muito importante ter esta acolhida, porque é um momento de fragilidade, né? Quando se precisa do SAMU, é um momento de muita fragilidade, não só para o paciente, mas também para toda a família. E encontrar uma pessoa como você, com esse perfil, é muito gratificante, né? E eu já soube, assim, de relatos de pessoas que necessitaram desse serviço e que falam assim, ainda bem que eu vi que tinha a Aline com o jeitinho dela, né? Com a acolhida dela, com a atenção que ela dá e ao mesmo tempo passando essa firmeza, essa confiança, faz toda a diferença. Sim, eu digo, o SAMU, ele é emocionante, assim, as pessoas não tem ideia do que se passa lá, sabe? Eu sempre brinco, às vezes, assim, comento alguma coisa, as pessoas dizem, nossa, mas acontece isso no SAMU? Acontece. Eu digo assim, é um mundo à parte, é um universo que eu digo, graças a Deus que as pessoas não têm conhecimento de tudo que se passa, sabe? Porque eu sempre brinco, ninguém nos convida para vir aqui tomar um café, bater um papo, né? Então, assim, esses momentos também me enchem de alegria de poder compartilhar um pouquinho das nossas vivências. Quando nos chamam lá no SAMU, eu digo assim, é porque alguém tá no pior momento de vida dela, né? Assim, com extrema dor, com extrema angústia. E eu digo assim, e naquele momento a gente precisa, eu digo assim, a gente não tem outra alternativa a não ser forte e dar o nosso melhor, né? Mas quando a gente retorna para a base, eu digo assim, a gente precisa respirar fundo, a gente precisa se centrar novamente. Não são raras as vezes que a gente precisa, né, desabar, né, e chorar, porque as situações, elas mexem muito com as nossas vivências pessoais. Tem situações que a gente se identifica e às vezes são questões inconscientes, né, que a gente nem tinha noção que aquilo ia mexer tanto com a gente, né? E a gente chora, e o que a gente tem de muito positivo lá é sempre após os atendimentos, a gente, eu sempre brinco assim, não é discutir o atendimento, é repassar o atendimento para ver como a gente poderia, o que deu certo, o que foi muito bom, o que a gente poderia ter feito de ainda melhor, né? E como a gente está se sentindo, porque é o momento da gente conseguir verbalizar, conseguir colocar para fora, um ajuda o outro, né? Porque não é simples. Eu digo assim, é muito desafiador estar lá, sabe? Às vezes a gente não consegue desligar a chavezinha e ir para nossa casa, né? E a gente volta para casa e tem nosso filho, tem nosso marido. A gente teria a gente teria que estar plena, feliz, sorridente para acolher o nosso filho, para fazer o tema com o filho, mas às vezes, né, a não cabecinha consegue. Tá a mil. Então a gente precisa, às vezes demora uns dias, né, para recuperar, dependendo com a situação que a gente vivencia. Mas eu acho que no SAMU a gente conseguiu se acolher de tal forma que a gente virou uma família. Eu sempre brinco, é a grande família SB167 de Nova Prata, né? E a gente virou, assim, uma certa referência, né? Porque a gente recebe estagiários do SAMU, eu sou convidada para ministrar palestras no estado, fui convidada para fazer uma formação, assim, bem importante também de multiplicadores. Então, graças a Deus, a gente consegue, né, fazer um serviço de qualidade para a nossa cidade e ainda conseguir multiplicar, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, né, tanto para profissionais de saúde como para futuros profissionais, eu digo assim, para a comunidade em geral. Então, realmente, assim, o que se ouve falar de que é um serviço de excelência, que existe todo esse atendimento humanizado dentro do SAMU, e eu acho muito importante quando você coloca que vocês fazem essa avaliação.
Isso é muito importante, né, Aline? Assim, a vontade de acertar, nem sempre a gente acerta, mas fazer essa avaliação em qualquer setor, né? Em qualquer setor, avaliar o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode melhorar. E realmente não é uma função para qualquer pessoa. Não deve ser fácil mesmo, né? Como a gente já comentou aqui, é lidar com pessoas com extrema fragilidade, e somos seres humanos, né? Temos que ter a empatia, nos colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo temos que ser resilientes, ser fortes para enfrentar tudo isso. Mas, Aline, dentro desse teu trabalho ali do SAMU, tem um projeto que se chama SAMUzinho, né? Sim. A gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre esse lindo projeto. Isso. Como eu te falei, como eu já tô numa caminhada bem longa aqui no SAMU, né? E eu sou, assim, meia formiguinha, tô sempre me mexendo, né? Então, até eu brinco, a gente fez segunda-feira uma formação para todos os professores da rede municipal, a gente abriu para as escolas particulares e estaduais, né, conforme a Lei Lucas, né, que ela vem de encontro para a gente formar os professores, os funcionários das escolas com primeiros socorros básicos, noções básicas de primeiros socorros, para que eles saibam o que fazer até a nossa equipe chegar, né? Então, segunda-feira a gente teve formação aqui em Nova Prata. E eu me orgulho muito disso, porque a Lei Lucas veio em 2018. E a gente faz esse serviço desde 2017 aqui na nossa cidade. Então, antes mesmo de ser uma obrigação, a gente já viu essa necessidade, já via, né? E foi assim, foi um start que me veio em função de ter, né, virado mãe. Porque quando eu coloquei meu filho na creche, meus pensamentos, eles funcionam de uma forma um pouquinho diferente, meu olhar. E eu questionei as profs, eu digo, e se, né, meu filho engasgar? Vocês têm informação? Vocês saberiam o que fazer? Como vocês iriam proceder? E daí, né, pra minha surpresa, assim, a gente, né... Não sabe. Né, já teve tem uma ideia, mas exatamente como fazer, a gente não sabe. Eu digo, então, vocês aceitariam dar um treinamento para vocês, né, para que vocês possam? E elas aceitaram. Claro. E lá fui eu construir uma formação para que eu pudesse, né, capacitar as profs da creche do meu filho. Daí eu voltei para o SAMU e digo, meu Deus, se a creche do meu filho não tem, eu acho que as outras creches não têm, as escolas do município. E aí eu comecei a contatar o pessoal da educação. E eu digo assim, pessoal, eu tô a fim de fazer isso, o que vocês acham da ideia? Vamos fazer? E eles compraram a ideia e seguimos até hoje. Mas além dos professores, eu comecei a olhar o outro lado. Meu filho, pequeno, os riscos que ele desenvolvia dentro da creche, né? Daí conversei com a prof dele e ela me disse assim, Aline, vem falar com ele sobre os riscos, né? Pra gente prevenir acidentes com os pequenininhos. Tá bom, tá aí. Vamos criar um projeto, né? E existe um projeto a nível federal, né? Mas ele tem um molde diferente. Adaptou para a realidade, eu adaptei para né? nossa realidade. Então, eu desenvolvo aqui em Nova Prata 2 linhas, né? Que é um SAMUzinho Kids, que eu falo, né? Que é com as crianças de 4 aninhos, onde a gente trabalha bem na questão de prevenção de acidentes, dos perigos, de alertar eles, porque a criança até 5 anos, ela não tem consciência, né? Verdade. Dos riscos que ela corre. Então, né? O SAMU, ele vem com essa proposta. E eu trabalho de forma lúdica, com eles no chão, né? Reforço questões de cadeirinha, riscos com fogo. Então, é um trabalho muito legal. Eu adoro brincar, eu brinco, eu me divirto junto, eu digo nos treinamentos, né, eu não trabalho, eu me divirto, né. Então, porque faz o que ama. Eu faço o que eu gosto, né. E daí, então, a gente tem essa linha com os pequenininhos e também desenvolvo com os pré-adolescentes, pessoal dos 9º anos, né, que são, no caso, o último ano do ensino fundamental. Quando a gente está preparando já eles para a vida, eu penso assim, para os acidentes gerais da sociedade que nos acometem, primeiros socorros básicos, como é que eles teriam que agir, como é que eles teriam que acionar, né, o serviço. Então, é outra linha de trabalho. E esse trabalho, inclusive, eu fui convidada para ministrar no 3º simpósio do Estado, né, da questão das urgências, onde para expor como é que a gente desenvolvia esse trabalho aqui em Nova Prata, né, para servir também de modelo, de um guia para os outros municípios, né, que possam estar desenvolvendo nas suas comunidades. Então, são trabalhos que dão certo, que a gente colhe frutos, né, e que a gente vê que, inclusive, inspira outras pessoas, né, pode servir, né, como base para multiplicar em outras cidades, outros locais, né. Lindo e importantíssimo esse teu trabalho, Aline.
Aline, porque assim, realmente, muitas vezes os profissionais de educação não têm este conhecimento, essa capacitação para enfrentar um problema como esse dentro da sala de aula. E são, muitas vezes, gestos simples que podem salvar vidas, né? O caso de engasgar, o que a professora deve fazer, né? A gente tem até um videozinho ali que mostra um pouquinho, então vamos aproveitar para dar uma dica, né? Para as profs e para as mães que estão nos assistindo. Então, por favor, produção. Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou enfermeira, coordenadora do SAMU aqui de Nova Prata. E hoje eu vim aqui rapidinho te demonstrar a manobra do desengasgo. Primeira coisa, pessoal, é identificar bebês menores de 1 ano que ficarem roxinhos, molinhos, com dificuldade para chorar ou ausência do choro, não pense 2 vezes. Ligue SAMU 192 e inicie a manobra. Segure o bebê na mandíbula, abaixe a cabeça e dê 5 vibrocompressões aqui na região das escápulas. 1, 2, 3, 4, 5. Segura a cabecinha e gira para o outro lado. Sustenta a perninha e vem na linha mamilar, bem no terço inferior do externo. Mais 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Fique repetindo essa manobra, pessoal, até o socorro chegar ou o bebê chorar. Essa manobra pode salvar uma vida. Compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, tá? Que isso vai estar fazendo a diferença na vida de alguém. Um beijo grande a todos. Importantíssimo, Aline, teu trabalho, as dicas, gravar o vídeo, compartilhar com as pessoas, né? Realmente são atitudes simples que podem salvar vidas. A gente vai agora, Aline, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, conhecendo histórias lindas e importantes como essa que a gente está conhecendo hoje. Então a gente agradece às lojas Regla, Viva Novos Caminhos. Então confira algumas ofertas da temporada da Casa Regla: toalhas de rosto a partir de R$19,99, cobertor baby de R$99,99 por R$39,99. Tem uma promoção aí. Tudo em 10 vezes sem juros e o primeiro pagamento para 60 dias. Cama, mesa e banho é nas lojas Regla. Também agradecemos a Toque Sensual, lingeries e moda praia, elegância, beleza e conforto na intimidade. Estamos no mês de outubro, que é o aniversário da Toque Sensual. Então, são 18 anos de atividade graças aos seus clientes. E durante todo esse mês de aniversário da Toque Sensual, tem um desconto de 20% em toda a loja. Então, fiquem ligados e confiram toda essa promoção da loja Toque Sensual. Também agradecemos a Vivere Oncologia. Cuidamos de pessoas, não de doenças. Com a Vivere Oncologia, você não precisa mais ir até as grandes cidades para receber o atendimento oncológico de qualidade que você merece. Então, marque sua consulta em Nova Prata ou aqui na cidade vizinha de Guaporé. Agradecemos também a Arte Móveis, transformando casas em lares há mais de 30 anos. A Arte Móveis transforma, então, as casas do móvel sob medida aos móveis soltos, tudo para a sua casa. E os projetos de móveis não têm custo. E a gente agradece a Arte Móveis, que é responsável pelo nosso belíssimo cenário aqui do programa Mais Mulher. Então, muito obrigada à loja Arte Móveis. E a gente tem mais para agradecer, né, Amandinha? Então, quem mais a gente agradece? Nós agradecemos a Mila Biju, casual ou chique. Mila Biju, com mais de 20 mil itens em acessórios femininos, no centro de Nova Prata, com os melhores preços da região. Mila Biju, cuidando da autoestima das mulheres. Inclusive, estamos usando Mila Biju hoje e em todos os nossos programas, com acessórios, com os brincos, os trios. Vale a pena conferir, tem muita novidade, o atendimento das gurias é maravilhoso, vale frisar e vale conferir porque tá tudo maravilhoso, a loja tem produtos lindos com preço muito bom, né, Veri? É isso aí, o atendimento maravilhoso. Vamos mandar um beijo então para Ruth, né, Amanda? E dizer que as peças, os acessórios da Mila Biju são belíssimos e a gente agradece
por poder usar eles aqui no nosso programa. Isso mesmo. Continuando então, GB Vidros, qualidade e criatividade para deixar seu ambiente lindo. GB Vidros, sempre inovando para seus clientes com comprometimento e qualidade. RP Mercados, o nosso melhor é por vocês. Qualidade, bom atendimento e tudo que você precisa num só lugar. RP Mercados. Doutor Sofá, Nova Prata e região. Maior rede de higienização e impermeabilização de estofados. Higienização feita no local, com equipamentos e produtos de última geração. Garantimos uma limpeza profunda e restauradora para seu sofá, colchão, cadeiras e bancos de carro. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. E continuando, então, o nosso bate-papo aqui com essa mulher lindíssima, empoderada, né, Amanda? Que realmente é uma mulher inspiradora. E a gente, assim, está muito felizes por você estar aqui no nosso programa, Aline, por contar todo esse teu trabalho importante, todo esse teu empenho em prol da nossa comunidade. E a gente sabe também, Aline, que além de você coordenar o SAMU, você tem um consultório próprio de amamentação. Então, conta para nós um pouquinho sobre mais esse teu projeto. Certo. Na realidade, esse projeto, ele faz parte eu tenho duas linhas, né, que eu sou muito apaixonada, que é a urgência e emergência e a área materno-infantil. E elas começaram a se conversar, né? Inclusive, quando eu gravei esse vídeo, né, eu digo assim, eu voltei de um atendimento de um desengasgo de um bebê aqui em Nova Prata. Né? E graças a Deus a gente teve sucesso, eu realizei a manobra oportunamente, né? E a criança ficou bem. E eu cheguei na base, eu conversei com a técnica, estava lá, e eu digo assim, por favor, começa a gravar, que eu vou gravar esse vídeo, porque eu preciso disseminar essa informação. Porque não basta eu saber fazer a manobra do desengasgo, eu preciso que as pessoas façam ela oportunamente, para que quando eu chegue, né, eu não tenha que atender um caso de parada respiratório, cardiorrespiratória, né? Eu preciso dar o suporte que a pessoa tenha conseguido realizar a manobra. E muitas mães me procuravam, começaram a me procurar, né? Aline, tu tem que me ensinar, né, cuidados de emergência. Aline, nos ensina a desengasgar o bebê. Aline, nos ensina a desengasgar. E eu já fazia, né, desde o tempo da saúde, da atenção básica, grupos de gestantes, né? Tanto em Ibiraiaras, em Serafina, né? A gente fazia. E eu vim para Nova Prata e meu marido gineco-obstetra, com consultório, eu sempre imergida, né, no universo das gestantes. E essa demanda das mães, eu digo, mas peraí, eu não quero te ensinar só a desengasgar. Desengasgar é simples, eu quero que teu filho não engasgue. Eu quero que tu fique tranquila, que tu tenha segurança nas condutas que tu tá fazendo, né? Eu quero que tu fique bem. Mas eu pensei, como é que eu vou atingir esse público? Eu preciso, né, eu digo assim, pensar de alguma outra forma. E já isso me trouxe assim um acalento no meu coração, porque veio de uma forma muito leve, para buscar também equilíbrio na minha vida pessoal, porque o SAMU ele me exige muita força, muita racionalidade, muita ação, né? E isso, de certa forma, acaba nos tirando do equilíbrio, né? E eu vi assim, cara, não, é isso que eu preciso fazer. Eu fui buscar toda uma formação, então, na consultoria de amamentação, nos cuidados materno-infantis, busquei formação de laser específica na área, né? Porque eu digo assim, eu vou chegar nessas mães e ensiná-las a desengasgar? Sim, mas eu preciso dar todo um outro suporte para que elas entendam a maternidade com mais leveza, na vida real, né? Porque às vezes eu vejo que acabam se levando as coisas para uma maternidade assim, tipo, de excessivas preocupações, de às vezes a gente se manter o foco no foco errado, pensando assim, eu deixo de curtir a minha maternidade, né? Me preocupando com muito, assim, padrões, regras, coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter parto normal, eu tenho que amamentar. Então, eu sou de uma vivência, eu acho que o SAMU me trouxe muito isso, eu digo assim, vamos simplificar as coisas, vamos trazer... complicar, né? Vamos trazer leveza para o nosso processo de ser mãe, né? Porque vamos falar do
como eu era a Aline antes de ser mãe e como eu sou a Aline depois que eu renasço mãe, né? Então foram coisas que foram se conversando, e eu amo muito também a abordagem psicológica de me colocar no lugar da pessoa, de conseguir fazer essa leitura do momento. Então eu busquei essa formação e eu digo, não, é agora, eu vou botar em prática, mas a minha oportunidade veio colocando um consultório de amamentação, né? E eu digo assim, e fico muito feliz porque eu sou uma pioneira na região, eu digo assim, de ter um consultório para poder receber, e eu digo, não é só a mãe, eu penso em família, né? Porque tem muitos pais que estão me ligando, e eu digo assim, olha o que é o universo, o mundo, né? Coisas que eu nem imaginava quando eu comecei com esse trabalho, os pais me ligando para querer saber trocar fralda, para querer saber como fazer as coisas, porque eles têm sim a angústia do desengasgo, mas eu digo assim, tem tantas outras coisas que a gente tem que trazer junto com eles, né, para esse momento. Então eu digo assim, eu entrei nesse universo da amamentação, né, por todos esses fatores. E eu digo assim, e graças a Deus, eu digo assim, eu iniciei meu trabalho em março, né, e eu iniciei um projeto que é Renascer Mãe. Dentro desse projeto, né, eu conto com o apoio de outras pessoas também, mas o intuito é preparar o casal grávido, né, para esse novo momento, para essa nova reconfiguração, rearranjo familiar, né, de tantos desafios que vão surgindo, porque às vezes a gente fica focado, né, com o nascimento, e o nascimento sim é um evento, mas ocorrem tantas outras coisas após, tantas né? fases importantes, Exato. né? Então, eu vim com esse propósito, digo assim, então eu consegui, me encontrei num equilíbrio, sabe, Veri? Que eu digo assim, entre um extremo da razão e o extremo da emoção. E eu digo assim, eu tô conseguindo desenvolver esses dois trabalhos, eu digo assim, com muita alegria. Né? Que Então, bom. E acabou aproximando até a questão de relacionamento marido e mulher, por quê? Porque daí nós estamos também juntos no consultório, né? Então, o Romildo tem o consultório dele, de ginecologia e obstetrícia, né? E eu tenho o meu consultório de amamentação, onde estou prestando, né, na questão de consultoria em amamentação, tanto no pré-natal como no pós-natal, né, que é quando a gente tem algum problema instalado, né, que a mãe está naquele período de apojadura ou aconteceu alguma fissura de mamilo, e a gente dá todo o suporte, né, seja tanto no consultório como a domicílio também. E trabalhando no projeto Renascer Mãe, a gente trabalha com os casais grávidos, né, em formas de grupo, né, preparando eles para o momento do nascimento. Então, eu tô Projeto maravilhoso. Tô muito Aline. feliz, sabe? Tô muito feliz. Conciliou tudo que precisa, né, para esse momento tão importante que é a amamentação, né? Isso tudo só tem a crescer, né? Com certeza. E que linda essa tua visão, que importante essa tua visão de ver isso, de conseguir dar o suporte para os casais grávidos, né? E que bom que hoje em dia a gente até se reporta isso, né? O casal grávido, isso. que antigamente essa preocupação toda, essa responsabilidade toda recaía somente sobre a mulher, né? Certo. E hoje em dia já temos uma outra visão disso tudo, que não é só a mulher que é responsável, né? Então, sim, é o casal, é a família que acaba se envolvendo com esse momento tão importante. Mas, Aline, eu imagino que dentro desse teu trabalho, principalmente dentro dos atendimentos no SAMU, você deve ter passado por situações bastante difíceis. Algumas até, de repente, inusitadas, engraçadas. Qual a situação assim que mais te chocou? Que foi uma situação mais difícil que você viveu, se é para dizer que teve uma mais difícil que você viveu dentro do SAMU até hoje, em atendimento? Como eu digo, né? A gente tenta trazer leveza para o processo lá, né, no SAMU. Às vezes tem situações inusitadas que eu digo assim, se não fosse trágico, seria cômico, né? Eu digo assim, porque mesmo parecendo engraçado, é triste, porque o contexto que a coisa se desenvolveu, né? Então, tem situações inusitadas, mas essas, assim, de engraçadas, eu até nem penso tanto em ocorrências, eu penso mais, assim, em nós, né? Eu digo assim, e a gente faz piada da gente mesmo lá no SAMU. Eu digo assim, de situações, teve uma ocorrência e a gente acaba
às vezes, saindo um pouco da nossa parte racional e vindo muito pro emocional, quando envolve familiar, quando envolve conhecidos, né? Então, teve uma ocorrência que era uma conhecida nossa, e quando eu vi, o carro tava, né, tombado no meio de um riacho, assim, e eu e a colega, assim, a gente falhou nos mecanismos de segurança, né, que vem em primeiro lugar, e a gente literalmente entrou no rio, né? A água até aqui, o carro toma, não toma. Então a gente falhou nesse quesito, a gente faz piada hoje disso. Mas depois, quem que sai de lá de dentro? A gente tinha barro, né? Até o peito, quase. Então, assim, são situações que acontecem e a gente já caiu em atendimento e são coisas... Sim, assim, que acontece na hora. Ossos do ofício, né? Mas, assim, situações muito traumáticas que me carrego até hoje, assim, pra mim é difícil as situações que envolvem crianças. Ah, eu imagino. Né? Situações, ainda mais assim, sendo mãe, né? Eu acho que a gente se coloca no lugar, né? Todas são, assim, importantes. Todas têm a sua particularidade, né? Mas com crianças. Pra mim, assim, eu levo, assim... Eu digo cicatrizes até hoje de atendimentos que envolvem crianças. E isso é tão forte que eu tenho os que eu atendi e vivenciei, né? Como os que os colegas atenderam. E mesmo que eu não... É tão forte isso que mesmo que eu não tenha atendido, que tenha sido o meu colega, só de contar o fato, parece que a gente reativa gatilhos emocionais, a gente vivencia o nosso atendimento, por mais que ele esteja, né, trabalhadinho aqui, elaborado numa caixinha, mas eles vêm à tona, né? Então essas situações, elas mexem muito com a gente, né? E a gente atende, como eu acabei de citar, um caso de um desengasgo de um bebê de 10 dias. A gente atende afogamentos, a gente atende acidentes de trânsito com óbitos de 5 anos, óbito de 22 dias. A gente... situações em que fatalmente morre a família inteira. Então, assim, são situações que eu me arrepio, assim, de falar, porque são extremamente dolorosas, né? Então... Tem que ter muita força, né? Marcam a gente, né? Eu digo, acompanham... Né? A história dessas pessoas fazem parte também da minha história, né? Da história de quem trabalha e vivencia. Como a partir de hoje eu faço parte da tua história, tu fazes da minha, exatamente, né? Então no SAMU não é diferente. Então a gente tem as boas recordações, Veri, que eu digo que também são o que nos alimenta, que a gente não pode se agarrar a tudo que, né, não deu certo e que não deu certo. Eu sempre penso assim, eu vou entregar tudo que eu posso com os recursos que eu tenho, né? Eu tô ali como ferramenta e eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, né? E fui até onde eu poderia ir, mas a gente sabe que tem, né, um Deus acima da gente, né? Mas tem tantas situações também que a gente enche o coração de alegria pensando que, a pessoa volta lá no SAMU, te dá um abraço, te dá um beijo, te agradecer. Eu digo assim, não são todos, mas enfim, os que voltam, assim, tem uma pessoa que vem lá todos os anos trazer docinho, bombom, porque ela diz assim, eu venho comemorar a minha 2ª data de nascimento com vocês. Olha, porque foram vocês, tu entende? Importante esse reconhecimento. Então, do nada, chega uma pessoa lá com um bolo, né? Então, às vezes assim, não é nem tu que atendeu no plantão, não, mas é que me atenderam, eu fraturei a minha coluna e eu tô caminhando, né? Então, assim, graças ao atendimento bem prestado, né, da equipe, então essas coisas, eu digo assim, elas enchem o nosso coração de alegria e eu digo assim, fatos até inusitados. Eu penso assim, teve um dia que chegou lá na base uma pessoa assim, nos trazendo, né, enfim, uma lembrança e tu pensa, não, é de alguma coisa que deu certo, né? E ele disse, não, eu gostaria de agradecer porque o SAMU foi chamado e minha mãe evoluiu ao óbito, né? Mas vocês nos deram tanto suporte, vocês foram tão sensíveis com tudo que vocês fizeram por ela no local, nos ajudaram, nos conduziram, que a gente gostaria de trazer esse reconhecimento para vocês. Eu digo, no momento que a familiar faleceu, sabe? Então eu digo assim, a gente tá no caminho certo. Né? Eu penso assim, às vezes as coisas não acontecem talvez como a gente gostaria, mas mesmo assim a gente está aprendendo e procurando melhorar, né? A cada momento. Então se dedicando ao máximo, né? Mas realmente assim não é para qualquer pessoa, né? Eu acho que é uma missão que vocês têm de enfrentar tudo isso com muita força, com muita fé, com muita resiliência. Eu acredito nisso, assim, muito de missão, que não é qualquer pessoa, tem que ter um perfil, assim, exclusivo para
enfim, a trabalhar na área de Da saúde, eu saúde. já vejo isso como todos que trabalham, né? Que a gente tem que dar o nosso reconhecimento, o nosso carinho por existirem pessoas que se dispõem e que têm esta missão, sim, de ajudar os outros. Então, Aline, a gente estava falando da importância do trabalho em equipe. Eu sei que não é só a Aline dentro do SAMU, que tem uma equipe maravilhosa, né, que realiza trabalhos de excelente qualidade. Então a gente vai ver ali algumas imagens, inclusive tem a imagem da equipe do SAMU de Nova Prata ali, né, Aline? Aham. Eu digo assim, ó, o pessoal acaba lembrando da Aline do SAMU, mas não é só a Aline do SAMU, quem faz acontecer é essa galera, né? Eu digo assim, por trás da Aline nós temos técnicos de enfermagem, nós temos condutores, nós temos uma gestão que nos apoia, né? E que operacionaliza até financeiramente para o serviço acontecer. Então nós temos a Karina, a Sayonara, a Juscelia, a Lidiane, que são as técnicas, e os condutores, o Vilmar, o Christian, o Vinícius, o Ari, o Clair. Eu digo assim, é um serviço que ele não para, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Eu não estou em todo o período, né? Então, é uma equipe, é um serviço, né, permanente, né? E que somos todos nós, né, que fazemos ele acontecer, não é apenas a linha de SAMU, né? Eu só lidero essa galera, É isso né? aí. Então, parabéns para toda a galera do SAMU, né? Pelo excelente trabalho que realizam. E nós temos outras imagens também da Aline mulher, Aline mãe, né? A Aline amiga. Vamos ver, produção? Tá aí, então. A belíssima Aline. Olha, eu grávida do Francisco, né? Aí nós estávamos de 7 meses, o nascimento Olha, que dele. muito importante. Papai sendo papai, né? Olha que amor. Olha, ele tava com 8 meses, o Francisco. Nós adoramos viajar, passear sempre que a gente pode, né? Então, a gente, né, dá as nossas fugidinhas, né? Importante, né? Qualidade de vida. A homenagem do Dia das Mães dele foi linda. Aqui a comemoração, porque nós já fizemos 10 anos no SAMU em Nova Prata, né? O serviço já existe há 12, mas nos 10 anos a gente fez uma grande comemoração. Aí eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, né? Fazendo formações e qualificações, né? No Einstein. Aqui junto com meu marido, trabalhando, então, no consultório, né? Eu sou muito grata por tê-lo na minha vida, porque eu digo assim, ele é uma pessoa extremamente sábia, humana, me ensina muito todos os dias. Eu digo assim, graças a Deus, eu também sou a profissional que eu sou, né? Graças a toda essa bagagem que ele tem, a gente conversa muito, né? Sobre tudo, mas profissionalmente também. Tu ter alguém da saúde no teu lado, eu digo assim, a gente acaba somando muito e a gente acaba se ajudando no sentido, porque às vezes eu tenho dias ruins, às vezes ele também pode não ter tido um dia fácil, né? Então a gente consegue também ter essa sensibilidade, esse entendimento, né? Por saber que existem emergências, que existem situações que fogem da nossa governabilidade e talvez a gente gostaria de ter tido um desfecho diferente, né? Então, acho que esse apoio que um pode dar para o outro é muito bacana também, né? Isso aí, compartilhando ensinamentos também, né? E vivenciando essa mesma área, acredito que sim, é uma troca de experiências. Aline, a gente está finalizando o nosso programa, a gente poderia ficar muito mais tempo aqui conversando contigo, porque realmente você é uma pessoa que nos inspira muito, uma pessoa muito carismática e que tem uma energia assim fora do comum. A gente percebe assim o amor que você tem pela sua profissão, um cuidado especial com os outros, se percebe isso até pelo seu jeito de falar, pelo seu olhar em querer ajudar aos outros. Então, assim, ó, realmente você está aonde deveria estar, né? Está realizando a missão a qual você recebeu a incumbência, assim, de ajudar as pessoas. Então, assim, muito sucesso na sua profissão. Você é extremamente jovem, muito criativa também. Eu percebi que não tem vontade de parar, né? Uma pessoa muito dinâmica. Então, assim, é muito sucesso em todos os teus projetos. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E nos conte, para finalizar, da onde vem toda essa tua energia. Eu que agradeço,
agradeço ver o teu convite, a lembrança, né, do meu nome, a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha história. Que às vezes as pessoas não entendem o porquê das coisas, né? Eu digo, teve uma pessoa que me perguntou, Aline, mas como assim amamentação, né? Da onde que tu tirou as coisas? Daí quando eu explico, que eu digo, gente, né? Daí as pessoas me olham, meu Deus, é verdade, tem tudo a ver. Parece que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. E eu digo assim, é uma honra estar aqui contigo, é uma honra poder compartilhar um pouquinho com as pessoas. Eu amo estar com as pessoas, poder ajudar. E eu digo assim, eu digo assim, das pessoas que podem se encontrar fazendo o que gostam. Exatamente. Né? Porque daí a gente nem se sente trabalhando, e é assim que eu me sinto, assim, eu me sinto, posso dizer que eu acredito estar no meu propósito, viver no meu propósito, porque... que nem a gente no SAMU, a gente às vezes está lá no alto astral, numa coisa assim, o pessoal gosta de estar lá, tu faz as coisas, né, numa naturalidade sem tamanho. Então eu digo assim, que as pessoas sempre busquem, se eu pudesse dar um recado, né, para as pessoas, não se acomodem, não fiquem na sua zona de conforto. Se não tá legal, busca, vai de encontro ao que tu gosta, ao que tu ame, né, porque com certeza tu vai conseguir ser a tua melhor versão. Eu vejo que eu não fui ainda a minha melhor versão, e eu continuo, eu digo assim, eu sou uma eterna, assim, buscadora, sonhadora, eu crio, eu invento, quando não tá legal, eu vou lá, eu mudo. Eu digo assim, a gente tem que buscar, tem que estudar, tem que se qualificar, né, no meio desse processo, porque nada vem do nada, né. Eu digo assim, se tu tá numa área, busca especialização, vai, agrega conhecimento e não guarda pra ti, compartilha, porque cada vez que a gente compartilha com os outros, a gente também tá aprendendo ainda mais, e sempre tem uma troca, a gente agrega também um novo conhecimento, né. Então, eu digo assim, a gente tá aqui, eu digo assim, para compartilhar, para servir, para aprender, para melhorar, para evoluir, né, como um todo. E eu digo assim, eu acho que a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso corpo, sim, mas não é só ele, né, ele é o nosso veículo, né, mas se a gente não estiver bem na nossa mente, né, dos nossos sentimentos, então, eu acho que essa é a receita, eu digo assim, busquem, né, se conhecer, né, se tem alguma coisa que está incomodando, busquem ajuda para que vocês consigam, né, estar em harmonia nos 4 pilares da vida, né, que assim as coisas vão acontecendo, né. Muito bem. Então, que considerações finais, né, Amanda? Ouvir essas pessoas que gostam tanto do que fazem e que fazem com tanta alegria, com tanta vontade de ajudar as outras pessoas, né? Então é um prazer enorme te receber aqui, Aline. Obrigada. Acredito que foi um programa lindo, que as pessoas vão gostar muito de assistir tanto quanto a gente tá gostando de fazer parte, né? Isso aí, então assim, realmente foi um prazer estar conversando contigo, conhecendo a tua história, e realmente, assim, Aline, sou tua fã. E eu sou uma tua mulher inspiradora, querida. Obrigada, tá? Viri, obrigada. Que você continue inspirando mais pessoas por aí, realizando o teu trabalho da melhor forma possível. Nossa Senhora, gratidão em nome de toda a comunidade, de todas as pessoas que você já ajudou e que vai ajudar ainda. Obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, a gente chega ao término de mais um programa Mais Mulher. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre a Aline do SAMU, um papo maravilhoso, um papo de mulher para mulher, e é isso que a gente procura no nosso programa, conhecer histórias de mulheres inspiradoras, mulheres que fazem a diferença na nossa comunidade e na nossa região. Então, nosso muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Loja Regla, a Toque Sensual, a Viver Oncologia, a Arte Móveis, a Mila Biju, a GB Vidros, a URP Mercados e ao Dr. Sofá. E a gente aguarda todos vocês novamente na próxima quarta-feira com mais um programa inédito. Vamos conhecer na semana que vem mais uma mulher inspiradora que tem muito para contar para todos nós e para ensinar a todos nós. Uma boa noite, fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima vez. E vamos com música, né, Amanda? Vamos de música. Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo te taca devagar, põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e tudo não parece funcionar,
Deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá.